Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se por acaso não for inscrito. Se quiser ver relatos que não tem assombração, vai lá no meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição. E eu tenho um recadinho para você. Olha, gente, antes de continuar, eu quero indicar aqui para vocês algo muito interessante. A Ariana Manzoni, que é terapeuta sensitiva e especialista em autoconhecimento, com mais de 23 anos de experiência, ela faz a previsão 2026 com o tarô, dentro do projeto Previsão Anual, que é um mapa bem completo. Ela analisa 12 áreas da vida, com uma carta para cada aspecto. E ali ela vai mostrando onde tem alerta, onde tem oportunidade e onde você precisa se posicionar com mais força. Te dá um norte para você não começar o ano no escuro. Mas não é só isso, ela traz também a energia predominante do seu 2026. Indica um cristal e um aroma para te ajudar a harmonizar o ano e ainda envia um brinde extra junto com a previsão. E eu gosto porque fica com cara de dossiê mesmo, bem completo, bem estruturado, sem enrolação. E eu já fiz o meu. E ó, além dessa previsão, tem muito mais coisa lá no site. Então, se você quiser fazer a sua previsão, aponta para o QR Code aqui da tela ou clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí você usa o cupom ANA, que tem desconto para você que me segue aqui. Recado dado, vamos então para o primeiro relato de hoje, que é este, a promessa de Padilha. Vamos ver. Bom, começa assim já. Eu sempre frequentei terreiros, mas nunca fui de pedir nada. Eu apenas participava, assistia às giras, respeitava. Eu acho que é uma moça que nos conta, tá? Em 2023, eu me envolvi com um colega de trabalho. Em uma dessas idas ao terreiro, a entidade, Padilha, me chamou e disse: "Sei que você se envolveu com esse rapaz. Vamos conversar sobre isso?" Eu aceitei conversar. Foi então que ela me disse que ele era o amor da minha vida. E eu, muito inocente, acabei acreditando. Quem incorporava a Padilha era o próprio dono do terreiro, o que passava ainda mais credibilidade para tudo que era dito ali, né? Todas as vezes que eu ia ao terreiro, essa ideia era reforçada de que o cara era o amor da vida dela. Eu ouvi isso por quase 2 anos e acreditei fielmente. Cheguei a ficar com esse rapaz algumas vezes, acreditando que havia sentimento dos dois lados. E deixo bem claro, nunca fiz nenhum tipo de trabalho, tá? Nenhuma amarração ou qualquer coisa desse tipo, nunca fiz. Em setembro do ano passado, durante uma conversa na empresa, ele anunciou que estava namorando. Naquele momento, o meu mundo desabou. Eu tive uma crise forte de ansiedade, eu comecei a tremer, eu passei mal. Quando cheguei em casa, eu conversei com o pai de santo e disse que eu precisava falar com Padilha. Na mesma hora eu consegui. Quando eu falei com ela, Padilha simplesmente deu risada e disse: "É assim mesmo." Virou as costas para mim e saiu. Eu ainda disse: "Mas você me prometeu, você escreveu na pedra, se ajoelhou perante mim." E eu não obtive mais resposta alguma. A partir dali, a minha ansiedade piorou de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Eu precisei parar no hospital, tomar medicação. Sempre tive ansiedade e já fazia tratamento, mas dessa vez foi diferente. Eu perdi cerca de 2 quilos. Não conseguia comer, não tinha forças. Quando eu ia para a empresa e via esse rapaz, eu passava mal. Durante as crises, eu chorava desesperadamente e só conseguia pensar: por que Padilha fez isso comigo? Por que ela me prometeu algo que não cumpriu? E me vinha outra pergunta: e se fosse o contrário? E se eu prometesse algo a uma entidade e não cumprisse? O que aconteceria comigo? Olha, até hoje, só de vê-lo, eu tenho crises de ansiedade.
Precisei tirá-lo de todas as minhas redes sociais. Nós trabalhávamos juntos. Hoje ele está em outra área, mas sempre aparece para conversar com o meu time e isso ainda me afeta. Por tudo isso, decidi não ir mais a nenhum terreiro, mesmo recebendo ameaças como: se você sair, a gente tira tudo de você. E sinceramente eu penso: pode tirar meu trabalho, pode tirar tudo, porque quem me deve algo são vocês e não eu. Eu tenho respeito pela religião, mas depois do que aconteceu, eu não consigo mais frequentar. Recentemente me passaram um recado dizendo que Padilha queria conversar comigo. Eu me recusei a ir. Só de ouvir isso eu tive um gatilho tão forte que a minha ansiedade atacou novamente e eu fui novamente parar no hospital. Sinto que desenvolvi uma espécie de obsessão por esse rapaz. Às vezes penso que se o visse fora do ambiente de trabalho, nem sei do que eu seria capaz. Por isso precisei recorrer a alguém para realizar um corte de laços. Hoje me sinto um pouco melhor, mas ainda carrego muitas perguntas. Não consigo entender o que eu sinto em relação a Padilha. Por que ela fez isso comigo? Eu nunca pedi nada a nenhuma entidade. Hoje, quando vejo esse rapaz na empresa, cumprimento normalmente, mas ainda sinto calafrios e tremores. Aos poucos está passando, porque tudo passa, né? Cheguei num ponto muito crítico. Quase fiz uma besteira por não suportar a dor de saber que o homem da promessa estava com outra pessoa. Deixo aqui a pergunta para vocês, ouvintes. Por que isso aconteceu? Por que uma entidade promete algo e não cumpre? E se fosse o contrário? Se eu tivesse prometido algo a uma entidade e não cumprisse, eu perderia tudo que tenho, não perderia? Hoje, por não frequentar mais esse terreiro, sinto que estou sendo punida, o que não acho justo. Eu apenas não quero ir mais, porque só de pisar em um terreiro a minha ansiedade ataca. Eu sei que Padilha iria querer conversar comigo sobre tudo isso e eu me recuso. Não quero saber o que aconteceu nem o que poderia acontecer. Um beijo, Ana, te acompanho há 10 anos. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E eu concordo que a sua visão sobre este rapaz ficou demais. Isso já não se trata de amor, de nada disso, né? O que eu recomendaria, em vez de olhar só para a parte espiritual agora, ou ficar tentando arrumar um culpado para isso, no caso a entidade, né? Assim, porque eu acho que, na minha visão, a pessoa não vai lá e te dá uma pessoa. Olha, isso daqui eu vou te prometer que eu vou te dar esse cara aqui, ó. Eu acho que não. Então, para de pensar quem que é o culpado disso tudo. E, além da parte espiritual, vai ver a parte psicológica. De toda essa ansiedade, do porquê essa obsessão nesse rapaz, entendeu? Você mesma disse aí, se isso aconteceu por conta, afinal não foi uma vez que foi falado para você, foi durante 2 anos, o tempo todo falando que era ele. Então isso foi entrando muito na sua cabeça. E dependendo, né, da situação, de como você tá, de como você absorve isso, quase como numa hipnose, né? E a gente sabe que muitas pessoas em várias religiões trabalham muito com hipnose, tá? Então, de repente, isso daí foi colocado tão profundo em você que causou essa obsessão nesse rapaz e é difícil sair, sabe, disso. Mas consegue. Só que é muito sério. Eu não sei que terreiro é esse que você foi, mas também sabemos que nem todos são sérios, né? A gente já viu vários relatos aqui de que parece que às vezes não é bem a entidade que está ali, entendeu? Né? Às vezes é mais carne do que espírito que tá ali falando. Eu não sei, gente, eu não entendo, né? Mas de qualquer forma, tenta fortalecer o teu psicológico agora, né? E deixa rolar, deixa lá, porque eu também não entendo, gente, esse negócio aqui de
como que eles disseram? Tipo, ameaça, se você sair, a gente tira tudo de você. Eu não sei, quem entende mais dessas coisas aí pode falar. Ela afirma aqui que não pediu nada pra ninguém, né? Isso foi vindo pra ela, né? Sei lá, a pombagira aí, não sei, jogou a situação e falou, é ele, é ele, é ele. E ela foi internalizando isso, é ele, é ele. Aí a hora que não foi, ela criou muita expectativa. E aí que tá outro problema, a gente ficar criando expectativa numa situação, numa pessoa, e depois a gente cai do cavalo. Então, tem que lidar com aquilo que é real, muitas vezes, né? O que tá ali, o que tá acontecendo. E um monte de coisa envolvida. Como eu disse, será que era um local sério? Será que era mesmo uma entidade que estava ali? Muitas coisas. Mas isso é muito perigoso, né? Alguém mexer assim com a crença da pessoa, com situações que para a pessoa pode ser muito delicado, sabe? E causar danos psicológicos sérios, né? Por isso tem que ter muito cuidado onde você vai, e sempre tenta fortalecer o teu psicológico. E agora eu acho que o momento é esse, né? Procura um tratamento psicológico, enfim, além do espiritual, claro, para você ficar mais tranquila e tirar essa obsessão desse rapaz aí, ou ir num outro local que seja bem recomendado, que seja sério e tal, para entender se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, não sei, mas pode andar junto, entendeu? O tratamento ali espiritual com o tratamento psicológico, ok? É o que eu faria, o que eu, né? Eu não sei se tá perguntando aqui. Ai. Deixo aqui a pergunta para vocês, né? Por que uma entidade promete? Eu não sei. Não sei. Aí quem entende mais dos assuntos pode responder. Mas, por favor, se for comentar, que seja com respeito, ok? E vamos, então, para o próximo relato, que é lobisomem. Eita, que não pode faltar o lobisomem aqui. Ó. Tá, não tem nome no relato. Tá, falou que pode falar o nome da cidade. Eu acho interessante quando trata assim de lobisomem, porque às vezes tem gente da mesma cidade que também viu alguma coisa, sabe? Então, tá. Bom, me chamo Fulana e gostaria de compartilhar uma história real que aconteceu com a minha avó quando ela era criança. Foi na cidade de Japira, no Paraná. Essa história é contada na minha família há muitos anos e marcou a vida dela para sempre. Isso aconteceu, como eu já disse, em Japira, no interior do Paraná, quando minha avó tinha cerca de 9 anos de idade. Naquela época, um dos irmãozinhos mais novos dela ficou muito doente. Por isso, a minha avó, meus bisavós e os outros irmãos decidiram ir até a casa da minha tataravó para pedir ajuda. O trajeto começou tranquilo, até chegarem a um trecho onde havia algo parecido com um campo de futebol, cercado por mata mais alta. No meio do campo, eles viram uma sombra preta muito grande, curvada no chão, como se estivesse comendo alguma coisa. Ao se aproximarem, perceberam que não era um animal comum. Era um lobisomem enorme, com pelos totalmente negros, orelhas em pé, dentes para fora e babando muito. Ele estava devorando uma vaca inteira e parecia tão concentrado que nem percebeu a presença da família. Pelo menos estava comendo. Sem fazer barulho algum, todos seguiram lentamente até a casa da minha tataravó. Imagina só, você vendo o bicho ali comendo a vaca, você vai pé por pé aqui, ó. Ai. Cadê? Foram até a casa da tataravó. Por medo, ficaram um tempo lá. Mas como a casa era muito pequenininha, não cabia todo mundo.
Decidiram então voltar para casa pelo mesmo... Não tinha outro caminho? Não, meu Deus do céu! Pelo mesmo caminho. Coragem! Ai, eu dormia no quintal mesmo que fosse. Falar, não, amanhã, a hora que amanhecer a gente vai, a gente fica aqui, né? Cabe 1, cabe 2, cabe 5, cabe 7. A gente dá um jeito. Eu não voltava daquela hora ainda pro mesmo caminho. Mas nem a pau. Voltou pelo mesmo caminho. Quando passaram novamente pelo local onde tinham visto a criatura, ela já não estava mais lá. Mas arriscou, hein? Já era depois das 11 da noite, quando estavam chegando perto de casa. Foi então que viram o lobisomem parado na esquina, só observando. A família entrou correndo, trancou a porta e foi deitar. Ai, que deitar! Durante a madrugada, começaram a ouvir passos pesados do lado de fora da casa e, em seguida, arranhões fortes na madeira. O lobisomem passava as unhas no chão e na casa, como se quisesse assustar todos que estavam ali dentro. É o que eu falo, eu acho que ele quer assustar, não que ele queira entrar de vez. Somente na manhã seguinte, o meu bisavô foi lá para ver o que tinha acontecido. E não havia nenhum sinal do lado de fora, apenas marcas profundas de arranhões no chão e na madeira da casa. Até hoje essa história nunca teve explicação e é lembrada com muito medo pela minha família. Eu agradeço muito se puderem ler o meu relato, obrigada pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. E então, pode ser mesmo lobisomem, porque... o pessoal sabia identificar, né? Quando era um bicho muito estranho, muito grande. Tava ali comendo uma vaca. Depois estava ali na esquina esperando. Senhor. Mas o que eu falo novamente, ele não quis atacar. Porque ele já estava de barriga cheia. Eu acho, né? Não sei. Mas quis lá dar marcar a presença ali, né? Dar uma volta, dar uma arranhada. Mas ele já estava de boa, eu acho. É que a gente assusta, né? Você vê um bicho desse tamanho, feio, desse jeito, não precisa fazer nada, né? Pra gente ficar apavorado, só imaginando. Mas olha só, mais uma história de lobisomem. Temos muitas por esse Brasil afora. Próximo relato. Eita, o que eu fiz? Próximo relato. Foi sua culpa, Ana. Eu? Fiz nada não, filha. Que? Vamos ver. Oi, Anica e assombrados, tudo bem? Eu sou a fulana e hoje venho contar um relato bem curtinho, mas que não podia ficar de fora, pois tem tudo a ver com você, Ana. Pois é, eu? Mas já adianto que por mais que o nome do relato seja Foi Sua Culpa, Ana, eu não tô brava nem nada com você, tá? Que bom. Pelo contrário, eu te admiro muito. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Lembro que estava numa fase onde eu só conseguia dormir ouvindo seus relatos. Era todos os dias, qualquer hora, lá estava eu, deitada, pegando no sono e ouvindo você falar. Também teve pesadelo, né? De tanto que eu ouvi. Ouvindo você falar. Foi assim por meses, até essa noite. Eu lembro que dessa vez eu fui dormir sem ouvir você. Ah lá, tá vendo? O problema foi esse. Eu fui dormir sem ouvir você. Demorei, mas consegui pegar no sono. E algum tempo depois eu acordei e não conseguia me mexer. Acordou na paralisia do sono, é isso? Lembro que eu ouvia a trilha sonora do piano que você coloca no fundo dos vídeos, sabe? Sei. Eu ouvia ela e também ouvia a sua voz, mas a sua voz era bem baixa e abafada. Pensei então que tinha pegado no sono ouvindo você. E pensei em desligar o celular, mas eu não conseguia me mover. Foi ali que eu percebi que estava tendo uma paralisia do sono. Quanto mais eu tentava me mexer, pior era. Exatamente. Eu parecia uma pedra, Ana. Lembro que o som de piano ficava mais alto, até que eu comecei a sentir uma presença. Algo estava colado no meu rosto, algum ser, mas eu não conseguia me virar para ver. E, sinceramente, eu acho que mesmo que eu conseguisse, eu não ia virar, né? Eu sentia um medo surreal. Eu sabia que alguma coisa estava me olhando, com o rosto próximo do meu, colado mesmo. Eu sentia que se eu olhasse, eu veria algo horrível. Mesmo não tendo visto, uma imagem vinha à minha cabeça. Eu acho que se eu virasse, eu veria algo como
um ser pálido e magro, extremamente alto, mas curvado para me olhar de perto, entende? Alto, só que curvado para me olhar de perto, com um sorriso largo de orelha a orelha, dentes manchados de preto e olhos brancos, com uma feição diabólica. Então você teve essa imagem mental. Você não viu com os olhos físicos, mas é quando você vê aqui dentro, na cabeça. Isso se seguiu por longos minutos. Talvez cerca de 20 minutos. 20 minutos é bastante, querida. Meu Deus, essa sensação de estar sendo observada de perto, sabe? Eu não conseguindo me mexer. Olha, tudo isso por uns 20 minutos. Uma eternidade, né? Até que eu apaguei e acordei no outro dia normal. Nada mais aconteceu. Mas essa sensação ainda não sai da minha cabeça, Ana. Eu lembro que eu parei de ouvir você por um tempo, mas depois eu não consegui conter a minha vontade e aqui estou eu. Bom, o que você acha que foi, Ana? Será algo apenas da minha mente? Ou realmente era um ser sobrenatural? Então, essa sensação, né, quando a gente tem a paralisia do sono, pelo menos para mim sempre foi assim. Ela vem acompanhada da sensação de presença no quarto e de medo. É automático, é um medo que você não sabe direito do que, mas o medo está ali e a presença. Você não sabe direito como que é, o que é, mas tá aqui, ó. Ai, caramba. Então vem acompanhar. Pelo menos todas as paralisias que eu tive foram com esses sentimentos. Agora, foi porque você não me assistiu? Você tem que assistir todos os dias para se manter segura? Não assistiu um dia, teve paralisia do... Tô brincando. Eu acho que, não sei se tem a ver com o canal, comigo ou não, porque muitas pessoas têm paralisias o tempo todo, relacionado ou não a isso, a aquilo. Eu não sei, eu já tive também, já vi um homem de capuz, tudo preto, assim, tudo escuro, aqui também, ó. Também curvado também em cima de mim, aqui, ó, com a cara aqui. Cara, não dava pra ver rosto nenhum, só dava a entender que era uma silhueta com um capuz, mais escuro que o escuro. E outro também ali no pé da cama, com um chapéu, pequenininho assim, três cabecinhas de ouro, como dizia minha avó. E então, não sei se dá pra relacionar ou é uma coisa que aconteceu. Entendeu? Porque pessoas que estão me assistindo aí podem dizer que já passaram pela paralisia do sono e não necessariamente ela está relacionada a uma coisa ou outra. A gente tenta fazer essa relação, né? Mas às vezes não tem. Que nem eu não estava aí assistindo alguma coisa quando tive a paralisia. Tava num dia a dia normal, numa vida normal, sem nem consumir muito a respeito disso. Então, acho que isso acontece, pode acontecer a qualquer momento. Fiquem vocês tranquilos ou não, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigada por me acompanhar, assim, afinco. E isso aí, mas vocês percebam que foi o dia que ela foi dormir sem ouvir o canal que ela teve a paralisia. Não estou ameaçando ninguém, não estou falando nada. Mas tô brincando, mas foi. Mas eu acho que não tem relação, não, com isso. Foi algo que aconteceu. Agora, não sei, de repente, você ficou com medo de alguma coisa que você ouviu lá, que você estava ouvindo, né? E aí, de repente, esse medo fez você vibrar de um jeito que abriu o campo aí para outra coisa se achegar. Não sei, né? É difícil dizer. Mas, como eu disse, pessoas têm paralisias o tempo todo em várias situações. Próximo relato. O que invocaram naquele banheiro? A loira? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana e nesse relato eu vou contar algo que aconteceu quando a minha mãe era criança. Ela tinha uns 7 de idade e vivia em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul na época. A minha mãe não é uma que teve muitas experiências sobrenaturais, porém essa que eu vou contar é bem marcante para ela. A minha mãe estava no primeiro ano do ensino fundamental na escola e nesse dia estava esperando a minha avó buscá-la, pois já estava no horário da saída e enquanto esperava, decidiu ir ao banheiro. Ela conta que o banheiro era retangular, tinha uma porta pesada na entrada
que sempre ficava entreaberta de forma que ficava sempre entreaberta de forma que desse para ver a parte interna do banheiro. Havia um espelho e as pias de frente para a entrada, e na frente do espelho havia umas 4 ou 5 cabines com portas de madeira. Dito isso, assim que ela entrou no banheiro, viu 2 meninas da 5ª série sentadas no chão, brincando com algo que parecia ser a brincadeira da caneta, sabe? Tipo um Ouija, tipo uma brincadeira do compasso. Charlie ou algo da época, algo assim. Bom, Charlie é novo, hein? É novo, né? Não, nem tanto assim, mas é que assim, pra mim já era a época da brincadeira do copo, do compasso. Charlie já é novo, eu já não tava na escola mais quando saiu esse daí. Mas continuando. Porém, a minha mãe não tinha noção do que elas de fato estavam brincando naquele momento. Apenas foi ali para a última cabine do banheiro, e para usar, né, a última cabine do banheiro. Até que ela conta que começou a escutar várias coisas ao mesmo tempo. As meninas começaram a gritar. A porta principal, que era pesada, fechou. Então as meninas começaram a pedir socorro, esmurrar a porta principal, e todas as cabines do banheiro, exceto a que a minha mãe estava, começaram a abrir e fechar as portas violentamente, todas ao mesmo tempo. Só tinha aquelas 2 garotas ali e a minha mãe no banheiro. E se as 2 estavam batendo na porta principal enquanto minha mãe estava trancada, quem ou o que estava fazendo as portas das cabines abrirem e fecharem descontroladamente? A minha mãe não conseguia abrir a porta dela e começou a entrar em pânico, pois ficou desesperada com aquela situação, né? Até que algumas pessoas da escola foram até o banheiro, porque acho que escutaram, né, a algazarra lá, e aí tudo parou. Só foi aí que a minha mãe conseguiu sair da cabine. Ela foi levada para a secretaria, porque estava com muito medo também. E além disso, ela disse que ficou sabendo que uma das meninas que estava ali no banheiro tinha desmaiado naquela hora por conta do susto. E no dia seguinte, a diretora passou nas salas dizendo que estava proibido brincar com essas coisas lá na escola, pois não era seguro, e comentou que uma menina de fato tinha passado mal. Então, esse foi o relato. Minha mãe me falou que demorou muito para voltar a usar o banheiro novamente depois desse ocorrido. E se foi assustador para ela, que escutou tudo, agora imagina para as meninas que viram tudo acontecer. Será que elas também viram algo além que a minha mãe não conseguiu ver, porque estava lá dentro da cabine? E a minha mãe, que não teve nada a ver com a história, saiu traumatizada porque estava no lugar errado, na hora errada. Só sei que até hoje ela lembra desse fato. E como nós 2 assistimos o canal, eu vim aqui trazer o relato dela para ser lido por você. Um grande beijo. Muito obrigada, um beijo para você, um beijo para sua mãe. E então, é lógico, não é brincadeira, mas a gente pensa, por exemplo, o fenômeno poltergeist. Ele pode, muitas vezes, acontecer por conta onde tem uma menina em idade aí pré-adolescente, adolescente, né? E esses fenômenos podem ocorrer ao redor dessa menina que está passando por momentos momentos complicados, né? Do amadurecimento de uma menina. Então, dizem, né? A parapsicologia também fala do fenômeno poltergeist ser provocado pela própria mente dessa menina. E aí a gente vê, né, 3 meninas juntas, as 2 principalmente, que estavam fazendo alguma brincadeira desse tipo, né, de invocação, e isso pode ter causado, né, no psicológico, na mente delas, algo aí que fez tudo isso. Então, eu digo que tudo isso pode ter sido causado pela própria mente de uma dessas meninas, né? Ou, isso é uma possibilidade, que eu acredito que, né, pode ocorrer também. Ou realmente foi brincar com coisa lá e resolver dar um susto. Bater as portas, fazer os negócios, aí ficar, não sei, elas viram. Você não conversou? Sua mãe não conversou depois com as meninas? Ninguém mais falou no assunto, não conhecia elas para saber o que aconteceu. E aí passa mal mesmo, né? De susto,
aí acontece mesmo. Mas eu falo que isso pode mexer com a mente da pessoa, né? Cada pessoa tem uma estrutura ali. Pessoas que são, eu acabei de falar da hipnose, né, no primeiro relato, então pessoas que são mais suscetíveis a serem hipnotizadas, pessoas que são menos suscetíveis, e assim cada um tem uma mente. Então tem gente que vai ser mais levada, outras não, e aí mexe com coisas assim, né? Então pode ser há essa possibilidade também. Mas isso não é brincadeira. Se seja espírito ou seja psicológico, as duas coisas podem trazer danos, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Próximo relato. O dia que eu vi 2 espíritos dentro de casa. Olha, já apareceu em dupla. Boa tarde, Ana. Boa noite, Fih. Olá, Ana. Meu relato é curto, mas eu gostaria de compartilhar. Uma certa noite, quando eu ainda morava com os meus pais, eu tava sozinho, é um moço que nos conta. Eu tava sozinho em casa esperando eles voltarem de viagem. Eles tinham ido para a cidade da minha irmã. Eu tava na cozinha lavando a louça e preocupado com a demora deles, já que já era horário deles terem chegado. Mas continuei lavando a louça normalmente e de repente comecei a sentir uma energia muito ruim e senti que havia alguém comigo dentro de casa. Parei a louça e virei para trás. Ai, que susto, tô falando um negócio aí treme. Parei a louça e virei para trás e fiquei parado observando. Eu acho que eu sei que ele assim, sabe quando você sente um negocinho assim aqui, você fala, ai, parece que tem alguém aqui. Não demorou muito e eu vi 2 vultos saindo da área e entrando pela porta da cozinha, onde eu estava. Os vultos não tinham muito formato, mas dá para entender perfeitamente que eram 2 pessoas. Do jeito que entrou na cozinha, foi direto para a sala. Fez até a volta atrás do balcão para passar pela porta. E eu continuei parado ali sem reação, apenas observando aquela coisa estranha. Ao mesmo tempo que os 2 vultos passaram pela cozinha e foram para a sala, a minha finada cachorrinha, que estava solta na área, também entrou atrás dos vultos, indo até a sala junto. É isso? Indo até a sala junto. Não demorou mais do que 2 segundos e ela voltou para a cozinha correndo, olhando para trás, assustada. Se encolheu nos meus pés e então eu a peguei no colo, fiz carinho, esperei mais ou menos 1 minuto e fui até a sala com a cachorrinha no colo. Chegando lá, não tinha mais nada. Até hoje eu fico com isso na cabeça. Eu não entendi muito bem o que aconteceu e qual o sentido. Mas enfim, esse foi o meu relato. Me chamo Fulano e sou da cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. E iria adorar assistir o seu vídeo relatando a minha história. Um feliz ano novo. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acredito que eles simplesmente podem estar por aí, né? 2 espíritos, 1 espírito, de repente tem um andando aqui, alguns ficam perdidos, outros, né? É difícil dizer, mas às vezes não é nada muito específico, eles não estão lá para te fazer alguma coisa, sabe? Simplesmente às vezes passaram por lá, estavam por lá, né? E é porque, pelo que eu entendi, foi só isso. Aconteceu, e nada mais aconteceu depois disso. Então, quando você vê, assim, um vulto, alguma coisa mexer e tal, faz uma oração por esse possível espírito, né? Peça ali, de preferência, se puder, em voz alta, para que ele siga para o lugar onde tem que seguir, aceite ajuda, né? Para que os seres de luz possam levá-lo para onde ele precisa ir, e faz ali a tua oração, né? Que ali não é lugar para ficar, que não faz bem para ninguém, e é isso, né? Faz uma oração, cada um ali na sua religião, porque às vezes é simplesmente alguém que está perdido, né? E vamos para o próximo relato, e último de hoje já, curtinho, e é o último de hoje, tá bom? Que é este: era a boneca ou era palavrão demais que me fez ter uma paralisia? Ah lá, mais uma vez uma paralisia num outro contexto.
Oi, Ana, aqui é a fulana do relato que eu contei que eu vi a minha filha em um sonho. Só que o detalhe é que eu não tenho muito afeto por criança. Como assim? Mas eu amei você contando. Não lembro. Ai, ai. Bom, eu vim hoje contar um relato de boneca. Eu estava agora arrumando o meu cabelo e ouvindo o relato da coletânea 7 de bonecas. E foi me dando um medo que eu parei de assistir na hora. Mas lembrei que eu já tive uma boneca e era a boneca da Vanessa Camargo. Eu amava essa boneca e ela ficava no canto da parede do meu quarto. Ana, eu tava numa fase muito rebelde, de assistir muito filme de terror, falar muito palavrão, e o meu pai abomina palavrão dentro de casa. Então eu xingava baixo, mas xingava baixo, ou mentalmente, que é pra não apanhar, né? E aí eu expressava minha raiva. Aí eu era uma adolescente, né? Então, em uma noite, eu assisti um filme meio pesadinho e fui me deitar. Se não me engano, era uma meia-noite, eu acho. E eu só durmo de barriga para baixo. Não consigo dormir de outro jeito. E aí peguei no sono. E um tempinho. Ah, tá. Peguei no sono e um tempinho depois eu acordei. Ana, eu estava reta na cama. E havia a silhueta de um homem na ponta da cama. E eu não conseguia me mexer. Mais uma vez, o que eu disse, é a paralisia junto com uma presença. Sim, era uma paralisia, Ana. E aquele homem ficou ali e eu me lembro de tentar gritar e não saía nada. E no desespero fui tentando me mexer aos poucos. Aí eu consegui virar um pouco a minha cabeça para o lado e eu vi uma criança com olhos totalmente negros e com a boca costurada me olhando. Foi desesperador. Com muito custo eu saí daquela paralisia e fui chorando para a cama dos meus pais dormir no meio deles. Ana, eu fiquei 3 dias sem entrar no meu quarto. Meu pai era pastor na época, enquanto ele não... meu pai era pastor na época, e enquanto ele não fez várias orações no meu quarto e não tirou aquela boneca, porque eu peguei muito medo dela depois que eu vi aquela criança, aí sim eu consegui entrar no meu quarto pra limpar, porque nem pra isso eu tava entrando. Ana, eu tô contando e o meu pé tá gelado só de lembrar, foi bizarro. Nunca mais tive bonecas e filmes de... Nunca mais tive bonecas e acho que nunca mais assisti filmes de terror. Ah, não, nunca mais tive bonecas, mas filmes de terror nada mudou. Eu continuo assistindo, só que eu diminuí nas palavras de baixo escalão. Foi esse o meu relato, perdão pelos erros, amo você. Um beijo pra você, muito obrigada. A boneca era... Acho que no fim a boneca não teve... É o que teve menos a ver aqui, não aconteceu nada. A boneca só estava ali no canto. É porque é uma daquelas bonecas, acredito, grandonas, né? Que tem quase o tamanho de uma criança, assim, e tal. Essas bonecas, por si só, pela presença dela, já é meio esquisita. Aí a gente já... Não sei se é porque, né, como eu digo aqui, ela emula um ser humano pequeno, não tão pequeno como uma boneca, né? Quando você vê uma bonequinha assim, que você fala, é uma bonequinha, então é uma bonequinha, um bebezinho, né? Uma coisa assim. Aí quando aquilo lá tem um tamanho que pode ser real, tem um cabelo, um rosto, ela pode caminhar, não sei, aí você já começa a ficar meio, parece que ela tá observando, que ela fica lá no canto assim, né? Então, acho que só a presença dela já talvez cause um desconforto ali, mas questão do nosso cérebro mesmo. Eu tô racional hoje, né, gente? Assim, né, de entender aquilo. Porque nesse caso aqui, eu acho que a boneca não fez nada. Aí entra a questão dos filmes de terror. Ela mesma disse que o filme de terror era pesado. Então, isso já pode ter mexido novamente, trazido já um medo para ela. Ah, já mudou a vibração, né? Já no medo, você criou isso em você, trouxe aquilo ali pro ambiente, porque é o que eu digo, tem gente que assiste filme de terror e tá tudo bem. Ela não muda a vibração dela por conta disso. De repente, você pode dar uma mudada na sua vibração assistindo um filme romântico que te deixou muito triste. Aí você vai ficar muito triste e aí vai, às vezes, fazer o mesmo efeito que se você tivesse assistido um filme de terror, não é? Vai mudar ali o teu... E então... Mas aí entra os xingamentos
e a desobediência do pai, não é? Ela foi, desafiou, falou, não, o pai tá pedindo, não faça, não faça, não faça. Vou fazer, vou falar, nem que seja aqui. Eu acho que a gente sabe, né? A gente até falou esses dias aqui do poder da palavra, do que você coloca pra fora, né? Pode ter bênção ou maldição. Então, o que você vai verbalizar? Então, eu acredito que isso tem muito poder. Acredito que é muito mais a questão dos palavrões, das palavras, do que da boneca. A boneca não fez nada lá até. Mas, por outro lado, é o que eu digo. Paralisia do sono em diversas situações, né? A dela foi nesse sentido e ela busca uma explicação. Será que foi o xingamento? Será que foi a boneca? Será que foi o filme de terror? Ou será que não foi nada disso? Simplesmente aconteceu. A outra moça aqui, né, do outro relato, será que foi porque eu assistia muito a Ana? Né? Ou não assistia? Então, eu não sei, porque, como eu disse, deve ter gente assistindo aqui que não estava em nenhum desses contextos e teve a paralisia do sono. Mas uma coisa que não é 100%, mas pelo menos comigo e muito do que eu leio aqui, a paralisia vem acompanhada dessa sensação de estar sendo observado, de ter uma presença ali, muitas vezes da visão de alguma coisa de fato ali, como elas tiveram, ela e a menina do outro relato, e esse medo, né? Às vezes você não vê nada, mas o medo tá ali. Tipo assim, ele não tá aqui, mas ele vai chegar. Não sei quem, alguma coisa. É essa sensação de... E às vezes, quando alguns sonhos que às vezes, hoje eu acho que eu saio do corpo, em algum momento assim, né? Que eu só sei que eu não tava sonhando porque eu acordei. Falei, olha, eu achei que eu tava andando pela casa mesmo e não tava. Mas nesse momento de andar pela casa no escuro, vem esse medo. É quase que uma certeza que tem mais coisa, mais alguém por ali. Eu não tô vendo nada, mas assim, vai aparecer, vai virar ali naquela porta. Ai, 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 que eu tô com medo. Então vem um medo, assim, na paralisia do sono parece que é automático. Você paralisa, vem o medo e a sensação de que se ele não tá ali, e eles têm que chegar perto, né? Se não tá ali, vai chegar. Vai chegar. Aí a gente tem que tentar sair antes da paralisia. Eu já consegui sair antes da presença chegar. E quanto mais você se desesperar, mais difícil é sair. Então, quanto mais calma você tiver e tentar mexer de pouquinho, pequenas partes do corpo, dedo, até a língua, devagar, devagar você consegue sair. Tem que manter a calma. Na última paralisia, eu lembrei disso. Falei, peraí, vamos manter a calma. É difícil. Mas isso aí... sai. Aí você tenta rezar mentalmente, porque é só mentalmente que a gente consegue. Tenta rezar ou repetir uma palavra de bênção para você, o nome de alguma entidade que você acredite, de uma divindade que você seja devota. Repete pelo menos só o nome dessa divindade, que às vezes já ajuda também a sair disso. Bom, pessoal, estes foram os... Meu Deus! Que susto! Eu falei, pronto, não gravou nada aqui. Subiu o negócio aqui, sei lá. Estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tiver uma história sobrenatural, manda aqui pra gente. Se tiver uma história interessante, mas não tem nada de sobrenatural, manda lá pro conto pra Ana. Combinado? Então, vamos pro relato? Não, eu já acabei de contar. Um tchau. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.